O fantasma do fazendeiro e o caminhoneiro. Bom, quem sou eu para contar histórias, né? Mas tem uns causos que a gente carrega na pele e não tem jeito. A estrada é minha casa, minha vida, e por ela eu rodo há mais de 30 anos. Já vi de tudo, acidente, gente doida, gente boa, e até uns mistérios que não explico nem com todo o caderninho de rezas. Mas naquela noite, algo estava diferente. Não sei dizer o quê. Estava fazendo a viagem mais tranquila do mundo, sabe? Aquela estrada de terra vermelha que me conhece, me chama de Zé Preto, como se eu fosse o dono dela. O caminhão roncando, a poeira subindo, o céu começando a se despedir de mim com aquelas cores. Vermelho, laranja, parecia que o mundo estava pegando fogo, mas ao mesmo tempo eu tinha um sentimento de que algo estava prestes a acontecer. E quando a gente está na estrada, você sente, né? O corpo avisa quando algo não está certo, mas a gente é teimoso, não deixa o medo tomar conta, segue em frente. Só que ao longe eu vi uma sombra, não era normal, parecia mais uma pessoa parada no meio da estrada. Eu fiquei ali olhando de longe e pensei, deve ser alguém perdido, não é possível. Isso deve ser coisa da minha cabeça, mas de repente o trem parou, a poeira não levantou, o vento calou e eu, teimando, fui me aproximando. Meu instinto dizia para eu ir embora, mas eu não sou de sair correndo. Estava curioso. Quando me aproximei, vi que era um homem, ou pelo menos parecia. Ele estava parado, com aquele olhar distante, como se estivesse esperando algo, ou alguém. Não mexia, não piscava, não fazia um pingo de barulho. A roupa dele estava toda suja, rasgada. Parecia que ele estava ali há muito tempo. De início, pensei que fosse algum matuto velho, talvez alguém que se perdeu. Eu parei o caminhão, dei uma olhada e gritei, "Ei, cabra, precisa de ajuda?" Nada. O homem não respondeu, mas apontou a mão para frente. Não para mim, não para o lado da estrada, mas direto para frente, como se me dissesse algo que eu não podia entender. E na hora, ele foi sumindo. Primeiro a sombra, depois a figura. Não dava mais para ver o homem, nem o vulto. Eu olhei para trás, mas estava só a estrada. Um silêncio danado. Eu comecei a dar ré e, sem pensar duas vezes, acelerei o caminhão para longe dali. Eu tentei esquecer o que aconteceu, mas é como tentar esconder chuva debaixo da terra. A cabeça fica batendo, batendo, e o corpo também. Aquela visão me perseguia, e quanto mais eu pensava, mais eu sabia que algo estava errado. Aquelas estradas são longas e solitárias, e com o tempo a gente começa a entender que o que não se vê pode ser mais forte do que o que está na nossa frente. Passei meses sem voltar por aquele caminho, mas algo me dizia que eu precisava entender o que tinha acontecido. Foi então que um dia, uns anos depois, eu fui lá. De novo, na tal fazenda. O tempo tinha destruído quase tudo, mas alguma coisa me chamava para voltar, como se o fazendeiro ainda tivesse algo a dizer. A fazenda estava caída, toda destruída, mas eu entrei. Fui até a casa que estava em ruínas e comecei a procurar, como se tivesse algo ali me esperando. Aquele lugar não cheirava a morte, mas sim a algo que ficou perdido. Sabe? Eu encontrei um diário, sujo, mas ainda legível. Quando abri, vi que o fazendeiro tinha deixado suas últimas palavras. Li aquelas linhas, e o peso daquelas palavras caíram em cima de mim se fosse uma pedra. Ele escreveu, "Estou preso entre mundos, entre o que fui e o que sou. Me levaram tudo, até minha terra. Mas o que mais dói é não saber se minha alma vai encontrar paz. Só quando alguém passar por aqui e entender, poderei partir." Quando li aquilo, me deu um calafrio. Eu sabia que aquele homem, aquele fazendeiro, estava perdido. Ele estava preso naquela estrada, naquela terra, sem saber para onde ir. O pior é que eu sentia que o que ele queria não era ajuda, mas ser escutado. Ele só precisava de alguém que entendesse, alguém que soubesse da sua dor. E naquele momento eu fui esse alguém. Eu saí daquela casa mais pesado,
mas também mais aliviado, como se tivesse deixado um pedaço da minha alma ali. A verdade é que, naquele momento, eu já sabia que o fazendeiro tinha se libertado, mas só de ouvir a sua história, de entender o que ele passou, já fazia o peso dele desaparecer. Não precisava mais me assustar com a sua aparição. O que ele queria, ser lembrado, ser ouvido, já tinha sido feito. A partir dali, eu parei de temer a estrada. Quando a gente entende os fantasmas que nos rondam, parece que o medo vai embora. E mais importante que isso, eu aprendi que, muitas vezes, a alma de alguém não precisa de um exorcismo, mas de ser escutada. O fazendeiro, com aquele olhar perdido, tinha mais a dizer, mas o mais importante já estava claro para mim. A memória dele precisava ser lembrada. Não importava se ele tinha sido um fazendeiro rico ou pobre, se tinha feito coisa boa ou ruim, ele tinha uma história. E de alguma forma, quando ele apontou para frente, ele me dizia que a estrada é feita de lembranças e que não há como seguir sem dar a elas o respeito que merecem. E desde então, sempre que eu passo por aquelas estradas, eu penso no tal fazendeiro e às vezes, só às vezes, eu penso que ele ainda está ali, no meio daquelas poeiras e sombras, esperando por alguém que se atreva a ouvir mais uma vez sua história. Mas eu sei, ele se foi. E eu sigo em frente como sempre, com o motor roncando, a poeira subindo e a estrada à minha frente. A estrada é longa e solitária, mas agora, sempre que passo por ali, eu sei que no meio daquelas poeiras e sombras há uma alma que descansou. O fazendeiro já se foi, mas a lembrança dele, como as marcas da estrada, ficou para sempre.